Olá, eu sou a Ariane Afonso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Vir. E hoje vamos abordar um tema extremamente relevante dentro da área da saúde e da estética. A recuperação pós-operatória e os cuidados especializados que fazem toda a diferença nos resultados de uma cirurgia. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje a fisioterapeuta Fabiana Faria. Ela, que é uma profissional com mais de uma década de atuação e ampla experiência no acompanhamento dos pacientes no pós-cirúrgico. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Ariane. Quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. A honra é toda nossa. Fabiana, toda a trajetória tem um ponto de partida. E eu gostaria de saber como que a fisioterapia entrou na sua vida. A fisioterapia, ela entrou de uma forma muito natural, né? Foi através de um contato no trabalho que eu tive ali quando eu era mais nova, aos 18 anos, que era na estética, né? Uma loja onde a gente vendia produtos de estética e eu me apaixonei, né, por essa área. Eu fui me aprofundar um pouquinho mais, estudar mais sobre a área da estética e aí naquela época, né, nós entrávamos na fisioterapia. Hoje, atualmente, o pessoal já vai mais para a área da biomedicina. Então, só mesmo para falar, né, esse contato com a físio. E eu me encantei, assim, por essa área. Então, eu fiz a faculdade toda já sabendo que eu ia para a área da estética. Então, eu fiz todas as outras áreas ali de neuro, respiratória da físio. Já voltada para essa área da estética. Mas eu já tinha esse olhar para a estética. Então, eu já sabia que meu ponto final, a hora que eu terminasse a faculdade de físio, eu ia me especializar na área da dermato. E aí, depois eu me especializei, fiz mais 2 anos. Então, eu tinha muito esse contato com a área da estética, né? Me encantava muito. E trabalhei, né, ali a princípio, quando eu me formei, depois ali uns 2, 3 anos, muito só com estética. E tive um contato ali também, quando eu tive um convite para trabalhar com uma cirurgiã plástica. Foi aí que você se encantou pelo pós-operatório. E aí foi muito legal, porque eu me encantei porque eu consegui juntar os dois. A minha a área da estética, né, e a área da reabilitação. Então, poder reabilitar um paciente, então usar a fisioterapia também. Então, isso foi muito bacana, eu ir para a fisioterapia e conseguir trabalhar ali com pós-operatório, com a estética, né, com a autoestima das pacientes. E esse cuidado no pós-cirúrgico, né, das pacientes, né, que passaram por uma cirurgia, seja de estética ou não, é muito importante e faz toda a diferença na cicatriz e em muitas outras coisas, não é? Com certeza. E em reabilitar mesmo, né? O paciente, quando ele se submete a uma cirurgia, o paciente fica limitado, né? Então, com o movimento, né? Não sei se você já fez uma cirurgia. Já sim. Então, você sabe, né? Que então, tem um comprometimento da amplitude da mobilidade do paciente. Então, a gente consegue também ajudar, né, fazer com que a paciente volte à sua rotina mais rápido. Então, hoje eu tenho recursos, né, ali da fisioterapia que a gente acelera a recuperação. Então, hoje o paciente ele não sente mais dor, consegue voltar à sua rotina o mais rápido possível, né, não precisa ficar ali 30 dias de repouso, sem mexer o braço, né, sem se locomover. A gente consegue proporcionar que o paciente se recupere de forma mais rápida. E a cicatriz também tem uma melhora com a fisioterapia. Sim, porque acompanhando desde o início uma cicatriz, a gente consegue prevenir, né, que ela fique mais larga, que ela fique hipertrófica, mais escura. Então, a gente consegue fazer o laser desde o início para acelerar, né, a maturação dessa cicatriz. Então, a gente já consegue também atuar nessa parte estética, né, e ajudar a paciente a ficar feliz com o resultado da cirurgia. Mas um ponto bem, bem importante que eu gosto de falar a paciente ela fica muito voltada no resultado. E aí não tem um processo entre você operar, acabou ali a cirurgia e até você ter seu resultado. Então ali você vai ter inchaço, você vai ficar às vezes um pouco com hematoma, né? Então às vezes você não fica feliz. Até a respiração, né? Por exemplo, se você faz uma colocação de prótese, tem uma pressão, né, no seu tórax, né? Então até a respiração fica diferente, né? Porque pensando no ato cirúrgico, há um comprometimento ali, né? É um trauma cirúrgico num tecido, né? Numa região operada. Então, vai ter edema, vai ter inchaço, os roxinhos, mobilidade. Então, a paciente não consegue se locomover. Então, dependendo, ela vai precisar de alguém para ajudar no início, para fazer as atividades bem básicas mesmo, né?
Então tem que ter esse cuidado e o profissional que vai acompanhar, eu sempre falo, né, e jogo pra mim, pra minha área, que é a fisioterapia. A gente consegue reabilitar, tem que reabilitar esse paciente. Não é só uma massagem, né? Não é só uma drenagem que um profissional da área da estética faz, que não é formado, né? Não, nada contra, mas a gente precisa olhar esse paciente como um todo, né? Então, olhar também essa parte da cicatriz, a parte da amplitude de movimento, né? Postural. Então, é reabilitar o paciente de uma forma tranquila e segura. E o resultado dessa cirurgia, ele, claro, depende muito do cirurgião que foi escolhido, mas muito também, né, do pós-operatório. Então, às vezes, a pessoa fala, não gostei muito do meu resultado, mas é o que você falou, né? Tem essa janela que é o processo. Quem não respeita e não cuida muito bem desse processo, muitas vezes, né, influencia no resultado final, né, dessa cirurgia. Com certeza. Então, eu sempre falo, o ato cirúrgico termina ali, né, no dia, né, do procedimento, e depois nós temos uns cuidados. São 3 pilares, né, é o cirurgião, né, com a técnica, o profissional que vai acompanhar e o paciente também cumprindo, né, com o repouso, com as orientações, porque senão esse resultado não fica bom, né, e aí ele vai culpar, às vezes até o médico, e não é, né, tem outros pilares ali que precisa ser acompanhado. Que faz parte, né, do processo para que tudo fique perfeito e do agrado da pessoa, né? Com certeza. E na sua visão profissional, qual que é o papel da fisioterapia especializada de transformar um procedimento cirúrgico em um resultado bem-sucedido? Com certeza, é fundamental, né? Eu acho que a fisioterapia, nós conseguimos otimizar, né, o tempo de recuperação, então acelerar mesmo o processo de recuperação ali no centro cirúrgico, né? Hoje eu tenho um atendimento ali já dentro do hospital, assim que acaba a cirurgia. Sério? Que é o taping, que bacana! Que a gente consegue modular essa fase inflamatória, então o paciente ele tem menos edema naquela primeira semana, onde ele tem mais aquele incômodo mesmo, né? Então, quando a gente já atua do início, o paciente sofre menos. Então, eu já consigo ganhar mais tempo. Então, finalizou a cirurgia, você já coloca o taping aí nós dentro do hospital. Do hospital. E isso, o paciente ganha, né, com isso. Porque a gente consegue diminuir o espaço ali da lesão. Então, aquele local vai inchar menos. Numa lipoaspiração, a paciente não fica roxa, então, né, aquele hematoma, né, e às vezes a pessoa é mais branquinha, então a gente consegue até prevenir várias coisas. Nossa, que bacana. Isso serve para gestante também? Quem faz cesárea? Também. Hoje eu atuo com as gestantes também, que é uma das áreas. Hoje eu atuo na plástica, na recuperação e no pós-parto. Ai, já tive 3, não tive essa oportunidade. E é uma técnica que ajuda muito o recurso, né? Então, as técnicas têm avançado muito. E eu sempre falo, né? Eu tento conscientizar o paciente sobre isso. Para que sofrer, né? Para que você passar por uma cirurgia e ficar sofrendo, sendo que a gente consegue recuperar, restabelecer. Então, o taping ali já é um padrão ouro mesmo, né? Um recurso padrão ouro que a gente já faz no hospital. E aí depois no consultório, né? Com as sessões ali, com os recursos, com as técnicas especializadas, eu vou conduzindo esse pós-operatório. E normalmente são quantas sessões de fisioterapia depois, no pós? Então, depende muito da cirurgia, né? Depende muito do porte dessa cirurgia. Às vezes é uma cirurgia muito combinada, que tem mama, tem lipo, abdominoplastia. Então, eu acompanho a paciente ali algo entre bem 10, maior, né? 15 sessões, né? Mas assim, e numa cirurgia de face a gente acompanha umas 8 sessões. Então depende muito do tipo de cirurgia, né, e do porte dessa cirurgia. E aí eu sempre também falo isso e eu gosto de ressaltar que não é uma receita de bolo, né? Cada um é um. Cada um é um, então tem paciente que tem um edema a mais, tem paciente que se recupera mais rápido. Então é sempre ter o olhar clínico sobre esse paciente, como ele está evoluindo, para poder conduzir da melhor forma. Então, eu acho que isso que é bacana. Quando você tem um profissional especializado, a gente avalia, né? Eu avalio no consultório o paciente toda a sessão, né? Então, dando feedback, se está tudo bem. Eu vejo muito mais a paciente do que o médico. O médico vê ali no retorno, né, dos pontos, tudo, mas ali no consultório eu acompanho muito mais. Então, eu consigo até ajudar numa prevenção de uma intercorrência. Vai dar uma intercorrência, eu já consigo pegar antes. Você já vê.
consigo já ter acesso com o médico, já falar como que a paciente está e a gente consegue prevenir. Então, isso dá muita segurança para o paciente, sabe? Que é um olhar ali clínico mesmo, né? De um profissional da área da saúde. Não é só uma estética, uma massagem, né? Uma drenagem. Uma drenagem. E eu gostaria de saber qual que é exatamente a função do taping. Porque cola, né, um monte daquelas faixinhas e qual que é a função dele, Claro. realmente? Ó, a função do taping é estabilizar o local da área da cirurgia. Então, assim, é fazer compressão naquele tecido para ter menos espaço para inchar. Então, numa cirurgia plástica, numa mama, né? Como você disse, que sente ali a região do tórax, essa região mais edemaciada. Então, a gente faz uma compressão, né? É uma bandagem elástica que dá um suporte no tecido. Então, ali não tem espaço para acumular um líquido, o edema. Entendi. Então, ele dá esse suporte. A paciente se sente até mais segura. Porque depois que... Fica mais firme, né, ali o local. Sim. E o médico também sempre orienta as malhas, né? Que tem esse intuito de fazer a compressão. Sim. Então, o taping é um a mais, né? É um suporte a mais de compressão junto com a malha. Então, ele tem esse suporte de modular a fase inflamatória, então a paciente tem menos dor, menos inchaço. Aí, como eu te falei na lipoaspiração, às vezes nem tem espaço para ter um hematoma, mas aí a gente tem que atuar antes, né? Então, Sim. assim, quanto antes, dentro das primeiras 24 horas, ali a gente consegue já atuar. Fabiana, e dentro da sua experiência de mais de 10 anos, o que normalmente pode acontecer quando a paciente não faz o acompanhamento correto do pós-operatório? Sim, olha, acontece algumas coisas aí que é bom a gente alertar, né? Quem quer operar, né? Às vezes quem tá com uma cirurgia agendada e quer saber um pouquinho mais, é bom porque já consegue fazer esse planejamento. Eu acho que o principal é planejar para que isso não aconteça. Às vezes o resultado, né, não fica como esperado, então às vezes tem uma fibrose, uma aderência de tecido, a cicatrização não acontece da forma que tem que acontecer. Um edema mais exacerbado que não foi controlado no início, a paciente fica edemaciando muito, então isso interfere no resultado. Então, pensando numa cicatriz que tem muito edema próximo, gera uma tensão nessa área da cicatriz. Então, essa cicatriz ela vai ficar o quê? Ela tende a ficar um pouquinho mais larga, hipertrófica, e isso a gente consegue prevenir. Então, tem várias questões, né? Essa questão da fibrose, né? Que é o excesso do colágeno ali na região. Isso geralmente numa lipoaspiração, tá? Então, lipo, tem um trauma cirúrgico, a fibrose ela acontece numa fase de cicatrização. Então, pensa um endurecido. E aí, se essa paciente não tem uma compressão adequada, ela fica toda com aquela barriga irregular. Não sei se você já viu. Calombinhos, assim, vários. Né? E então isso também porque isso não faz parte do resultado. Não. Então você imagina você fazer uma lipoaspiração e ficar com uma barriga irregular. É um tecido que meio ondulada mesmo, né? É um tecido que cicatrizou errado. Então a gente consegue prevenir. Então isso é uma das coisas que acontece, é não ter o resultado perfeito, às vezes tem uma intercorrência no meio e o profissional não sabe lidar. Fabiana, e quais são os erros mais comuns que você vê no pós-operatório? Olha, os erros mais comuns é o paciente não procurar um profissional especializado, né? Ela ir ali porque ela conhece, porque ela é amiga de alguém que faz massagem, e aí ela acha que é essa profissional que vai ajudar no pós-operatório, e aí não tem uma condução, então a paciente acaba se submetendo a um profissional que não sabe ter esse olhar clínico, vai fazer uma massagem mais vigorosa, mais forte, e aí ela não vai ter essa noção da cicatriz, né? Como a gente estava conversando sobre não deixar gerar tensão nessa cicatriz. Então, uma massagem mais forte acaba também prejudicando a cicatriz, a frequência de atendimento. Então, às vezes, quer atender a paciente com uma frequência mais próxima. Então, quase dia sim, dia não, também não pode. Não pode. Achando que vai ajudar e no fim tá atrapalhando. E atrapalha. Então, não ter esse olhar em relação às malhas cirúrgicas, então da compressão, deixa a paciente com uma cinta muito larga. E aí, essa paciente começa a demaciar muito. Eu peguei um caso recente agora no consultório de uma paciente, né? E eu dou até como um exemplo para as outras pacientes. É sempre um sonho uma cirurgia, né? Quem vai passar por uma cirurgia... É a realização de um sonho. É uma realização de um sonho. Então, quando a gente vai realizar um sonho, a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Então, você escolheu muito bem a cirurgião. Você não pode também esquecer daquele pós-operatório de quem vai cuidar e achar que, eu vou escolher quem tá mais próximo e deixar de lado mesmo o profissional achando que é mais caro.
Às vezes eles acham que a gente é mais verdade. caro, não vou nela. Mas eu vou naquela que eu conheço, que é amiga da amiga, e assim vai. E aí o mais caro, o mais barato sai mais caro, né? Porque o que acontece? Ela quis economizar ali e depois ela vai ter que fazer mais sessões para poder a gente conseguir reverter o caso. Então eu dou exemplo dessa paciente que ela vendeu o carro para fazer uma cirurgia. Porque é um investimento alto, né? É um investimento alto. E aí ela quis, eu não sei se ela estava mais apertada, e aí diz ela que tinha uma pessoa mais próxima, né, que ia até a casa com uma maca e fazia uma massagem. Mas assim, deu 20 dias, essa paciente estava sem o contorno da cirurgia, cheia de fibrose, o peito estava um para cima e um pouco mais para baixo. E aí é complicado, porque aí começa a virar um pesadelo, né? Era um sonho, vira um pesadelo, porque era um pós-operatório que estava sendo mal conduzido. E aí ela percebeu, ela falou assim, nossa, porque em vez de melhorar, eu tô inchando muito mais. Nossa, que dó. Aí ela achou meu contato, me procurou, acho que foi pelo Instagram, aí eu peguei o caso dela e a gente conseguiu reverter o caso. Mas, porque assim, tava no início porque também, tava né? no início, 20 dias, né? Eu tive que pedir... Bem recente. Pedir paciência para ela, porque eu tive que ajustar tudo. Então, ajustar as compressões, as manipulações ali para restabelecer, reorganizar aquele tecido que tinha exacerbado mesmo, porque ela ficou quadrada. Então, você pensa, você fez uma lipoaspiração que é para ficar com silhueta e ela tava mais ficar quadrada. Um violão. E aí, mas a gente conseguiu, assim, recuperar o caso. Então, eu dou um exemplo, né? Então, um pós-operatório mal conduzido pode virar um pesadelo. E virou um pesadelo. Então, a gente conseguiu pegar esse caso, resolver. Reverter. Então, assim, não é pra... Eu sempre falo e conscientizo que não é pra chegar nesse nível, né? O ideal é que a paciente já tenha esse cuidado antes para que o pós-operatório não seja um pesadelo, flua. Né? Quem vai conduzir o pós-operatório vai ter uma segurança, né, de dar esse suporte para o paciente e não fazer com que ela fique preocupada com o resultado. E essa paciente estava desesperada. E normalmente, quanto que dura esse processo de recuperação? O processo de recuperação inicial ali de 20 a 30 dias, mas eu acompanho o paciente. Então, eu sempre, quando posso, acompanho o paciente ali até uns 90 dias, como uma forma de manutenção, né? Porque eu vou acompanhando o paciente ali naquela fase inicial, onde tem mais aquele edema, reabilitando. Aí ele volta às funções, então ao trabalho, tudo. E aí eu gosto também de acompanhar um pouquinho depois, porque eu quero ver também como que esse organismo reage, né? E aí é importante esse acompanhamento. Então, assim, ele vai ali de 30 a 40 dias, podendo até 90 se a paciente conseguir fazer esse acompanhamento como manutenção. E lá na clínica, você tem todos os equipamentos, né, adequados para esse pós-cirúrgico? O que você tem para oferecer para essa paciente ou para esse paciente que realizou uma cirurgia? Sim, lá na clínica nós temos, né, todos os recursos, como os equipamentos, né, nós temos também um espaço para receber essa paciente, uma maca diferenciada, para poder receber a paciente ali nessa recuperação. Então, hoje eu tenho uma clínica que fica em Campinas, né? Então, é um sonho realizado a clínica, e a gente recebe muitas pacientes. A gente quer conhecer a clínica, a gente vai até lá conhecer. É uma clínica onde a gente recebe as pacientes até das cidades aqui do interior, né? Graças a Deus, os pacientes vêm para ter esse contato, ter esse acompanhamento. Então, sim, eu ofereço os equipamentos, né? Eu tenho outras profissionais, eu tenho uma equipe também comigo, que nós atendemos as pacientes. Então, é bem especializado mesmo, né? Meu nicho é na cirurgia plástica. Então, tudo eu tenho ali para oferecer a paciente, para ela se recuperar mais rápido. A gente está falando bastante da cirurgia plástica, né, do pós-cirúrgico dentro da cirurgia plástica, mas você também atende mulheres que acabaram de gestar, né? Sim. Gestantes, que acabaram de ter o filho. E como que é o pós-parto e a recuperação dessa mulher? Então, o pós-parto é bem bacana, é uma área que eu gosto muito, né? Porque eu sou mãe, né? Então, eu tive essa vivência também, eu fiz uma cesárea, então eu sei como que Eu fiz 3. Eu fiz 3, eu ganhei de você. Então, uma recuperação e é muito bacana poder ajudar essa mãe também, né? Que acabou de ter um bebê, que tem uma fase de adaptação ali, né? Que é tudo muito novo, principalmente quando é o primeiro filho. Isso que eu ia falar, a primeira vez, então, você fica perdida, né? E aí, eu sempre falo, não precisa, é a mesma coisa ali,
sobre o pós-operatório. Não precisa ser dolorido, né? A gente consegue restabelecer também essa postura, essa mobilidade da mamãe ali quando ela tem o bebê no início, principalmente quando tem uma cesárea, né? Que ela fica com medo de se locomover. Nossa, com dor nas costas insuportável. E aí é aquela fase também que a gente tá lidando com a amamentação, né? Então eu lembro muito de uma fase que o meu filho tinha, sei lá, uma semana e eu tava com fissura na mama, né? Então, assim, aprendendo a amamentar. É muito importante esse cuidado, esse acompanhamento é muito importante. Aí, a cesárea doendo, sabe? O nenê chorando. A fissura doendo na mama. E aí, são muitas questões pra poder lidar no início. O bebê chorando. E aí, é tudo muito novo, você não sabe se o neném que chora, se você sem dormir. Sem dormir a noite inteira. Então, quando a gente tem esse cuidado com a mãe, né, a mãe consegue ter o olhar voltado pro bebê, né? Então, tirar um pouco desses desconfortos ajuda muito. Porque é importante também, o que muita gente, né, ainda não se atentou, lógico, cuidar do bebê, é um recém-nascido, acabou de nascer, mas cuidar dessa mãe, né? Quem que cuida dessa mãe? E ninguém cuida da mãe. Ninguém cuida. Todo mundo pergunta do bebê, né? Isso, aí o bebê dormiu, mamou, aí o bebê foi na pediatra. Gente, é a mãe, ela fica pra escanteio. Ela fica. Então, hoje eu venho, né, falar isso sempre ali nas minhas redes sociais pras mamães mesmo, porque não é errado a mãe olhar pra ela. Né? Não é, ela tem que estar bem para poder cuidar do bebê. É necessário. Isso não é egoísmo, é necessário, é fundamental, porque quem que vai cuidar muito bem desse bebê é a mãe, porque tudo é na mãe, né? Tudo. É a amamentação, ela tem essa mobilidade para cuidar, né? Eu quis cuidar do meu bebê no começo, então eu não quis muita rede de apoio. Então eu queria estar bem, aí você já tem uma dor ali, um incômodo, você acaba afetando, né, o cuidado, o seu psicológico. Então eu sempre falo, não é egoísmo, né? Isso é muito bom, você poder ficar bem para cuidar de um bebê, de um presente. Porque você tem que estar bem para cuidar do seu bebê, né? Porque senão vira também uma questão ali complicada, né? Porque aí você não cuidou de você, tá com dor ali a mama, e aí você se sente ainda mais solitária, né? Porque a maternidade é solitária no começo. E aí ninguém pergunta de você, pergunta do bebê, então assim, aí gera uma tristeza também, um abandono. Então, se você pelo menos está bem, você consegue cuidar do bebê e passa ali numa fase mais tranquila da maternidade, do início. Se você tiver orientação, né? E quais são os principais cuidados nessa fase? Então, os cuidados, já entra também ali no hospital. Então, ali dentro das primeiras 24 horas, 48 horas, a gente aplica o taping, que é aquela bandagem, né, que vai dar suporte, que eu utilizo ali na plástica, visando o quê? Dar suporte muscular no abdômen. Então, dá esse suporte, depois que a gente tem o bebê, a barriga fica meio que com os órgãos ali mais solto, né, com a barriga mais em cima ali da cicatriz e a paciente fica insegura. Mole, né? Então, o taping, ele veio para dar esse suporte na região do abdômen. Então, a paciente incha menos, ela se sente mais segura. Não é como a cinta que antigamente o pessoal indicava, né? Que a cinta, ela prende mais. Então, a paciente não consegue ter tanta mobilidade. E o taping não, ele é flexível. Ele dá segurança sem prender. Ele vai dar uma super segurança sem prender. Então, a paciente quer amamentar, a mamãe que quer amamentar o bebê, ela consegue ter a postura, né? Não vai ficar aquela coisa presa. Reta. Endurecida, Isso. Né? E também a cinta não é mais indicada porque ela prejudica a musculatura do abdômen. Então, a diástase, que é quando a gente passa ali pela gestação, que tem o afastamento da musculatura. Sim. Então, a gente precisa que essa musculatura ela esteja ativa. E a cinta, ela acaba prendendo. Ela amolece. Ela faz a função do abdômen, entende? Então, ela deixa o abdômen mais fraco. Então, o tape não, ele dá um suporte, vai prender, mas vai deixar o seu abdômen ali pra você ativar ele, né? Que é o ideal a gente fazer os exercícios. Movimentar e não deixar ele mobilizado. Fortalecer mesmo, né? Então, a gente não pode também neutralizar esse abdômen, porque senão ele fica mais fraco. Então, tem isso. Então, por isso a gente não indica mais a cinta. É o taping já para dar esse suporte já no hospital. Então, e aquelas dores, aqueles inchaços no pós-parto, tudo isso a fisioterapia pode ajudar? Pode. E aí a gente consegue com o tape, né? Que é um dos recursos da fisio.
A gente consegue fazer com que a paciente ali os primeiros 10 dias não tenha aquele inchaço, um inchaço exagerado. A gente consegue fazer com que a paciente tenha uma recuperação melhor, a postura. A gente consegue também preservar essa musculatura, o olhar da mama, né? Eu levo laser, já faço um laser ali na mama para prevenir fissuras. Nossa, é super importante isso, porque dói, hein, a fissura. E dói muito. Muito. Então eu já tenho esse cuidado, até por experiência, né? Como eu passei por isso, e eu sei que é doloroso, que é difícil, então a gente tem esses recursos para poder diminuir os desconfortos dessa mãe, para quando ela for para casa, ela ir melhor, sabe? Ela conseguir ali cuidar do bebê, se movimentar, ter uma postura. Uma curiosidade, fugindo até do nosso script, no momento da amamentação, você também dá esse suporte? Então, eu não faço a consultoria de amamentação, mas eu acabo dando ali, por experiência, né, como eu tive, eu acabo dando um suporte. Então, às vezes eu ajudo ali na postura da amamentação, tento dar uma olhada se o bebê tá pegando certinho, porque tem toda a pega ali da boquinha do bebê. Eu tenho uma amiga que eu indico, que ela é consultora de amamentação, então a gente dá esse suporte também. Já é uma equipe, né? Aí é uma equipe, eu indico, né? Então eu ajudo ali mais com essa parte da recuperação. Então, entendi. E eu sempre falo, né? Tanto no pós-parto quanto no pós-operatório, é levar conforto e segurança na recuperação. Não precisa ser dolorido, não precisa ser algo sofrido. A gente consegue diminuir muito. Nossa, isso é muito importante. E dá uma recuperação muito mais aconchegante, né? Porque aconchegante, não é fácil. E nós, como mulheres, a gente não quer ficar totalmente parada, né? Não, nem dá, né? Nem dá. Não dá. A gente não quer, não dá, e é complicado, né? Você se ver ali precisando dos outros. Né? Tudo você tem que precisar de outra pessoa, sendo que você vai restabelecendo, você mesma já vai conseguindo, fazendo dentro das limitações, você consegue ser mais ativa, não precisa ficar totalmente parada, né? E o que você gostaria que toda mulher no pós-parto soubesse? Olha, eu gostaria que toda mamãe, né, toda gestante soubesse que ela não precisa passar por uma recuperação dolorida, que ela pode se cuidar, durante a gestação, né, ela pode fazer alguns exercícios, cuidar mesmo da mente, se preparar, né, para essa chegada do bebê, pensar que ela tem um pós-parto também ali que ela vai ter que lidar e que a gente consegue também diminuir esses desconfortos, fazer com que ela também tenha um olhar, lógico, no bebê, mas pensar nela também, sabe? Que é importante. Ela, estando bem, ela consegue cuidar desse bebê, né? Então, eu queria passar essa mensagem, que não é egoísmo cuidar de você também, de né? si, em primeiro lugar, né? Porque você vai ter que ter um bebezinho ali que depende de você. E você tem que estar muito bem pra isso, né? Pra cuidar. Isso, então eu acho que esse é o principal. A gente tem esses recursos que ajudam a acelerar a recuperação. Eu acabo até escutando, assim, de homens, né? Não, mas assim, dos próprios maridos. Ai, minha mãe, lá na época dela, não tinha nada disso. E foi. Gente, mas hoje a gente tem os recursos que pode acelerar. Pra que você vai sentir dor? Quem falou isso era 40 anos atrás, hoje em dia mudou. E quem falou que você é mais forte porque você sente dor? Não, né? Eu acho que não precisa. A gente consegue tirar muita coisa ali com a tecnologia mesmo, com os avanços. Que tá aí pra isso, né? Os estudos, a tecnologia, as clínicas especializadas estão aí pra isso. Então, o meu papel é levar conforto e segurança, tanto no pós-parto, no pós-operatório, no ajudar... cirúrgico, no parto, conforto e segurança. Pra que você vai demaciar bastante, ficar com dor, sendo que a gente consegue diminuir? E você acredita que ainda há muita desinformação no pós-cirúrgico, seja ele na cirurgia plástica ou no gestacional? Com certeza, muito. As pessoas, elas acham que não tem... eu vou ter que passar por isso e é isso. Não, né? Vai que é na raça mesmo. Na raça ou também da drenagem, né? O famoso mito que pós-operatório é só drenagem e não é. Então, eu acho que falta muita essa informação, né? Que precisa de um profissional especializado, que não é só o olhar, não é só uma massagem. A gente precisa olhar o paciente como um todo, a cicatriz, a postura, tudo, né? A gente precisa olhar esse tecido que precisa cicatrizar de uma forma mais uniforme, o resultado, né? Então, a gente consegue lapidar o resultado da cirurgia
no pós-operatório. Consigo orientar a paciente, às vezes ela vai voltando às atividades dela e ela precisa de um cuidado ali, né? Tá usando, desinchou e precisa a cinta começou a ficar larga e precisa fazer a compressão. Então a gente já consegue, essa cinta tá mais larga, você ela tem que ter orienta, compressão, né? Precisa da compressão, precisa disso. Você pode voltar, a gente consegue também até ir dando alta de algumas coisas junto com a equipe, né, do cirurgião. Olha, você já pode fazer atividade física, então toma esse cuidado, não vai levantar tanto o braço, toma cuidado com a cicatriz, com o peso. Então a gente acompanha o paciente até a volta da rotina mesmo. Até ele estar liberado pro dia a dia. Do início ao final. Então, assim, é um casamento, eu sempre falo. O paciente está comigo, é um casamento. Pode me mandar mensagem à noite, de final de semana, eu respondo porque tem dúvidas, né? Às vezes, eu quero fazer isso. Tem um evento, posso ir sem a cinta um pouquinho? Dependendo, não pode, né? Mas às vezes é 1 horinha, 2 horinhas, né? Você consegue, às vezes, até liberar, dependendo do tempo, ou qualquer dúvida ali, a gente consegue dar suporte. Isso é importante. Não precisa, né? também ficar só com um médico, né? Então, quando tem uma área da saúde envolvida, uma equipe multidisciplinar, ela tem esse benefício de ter um profissional que sabe do que fala, do que está fazendo, né? Sabe tem o olhar da cicatrização, né? Sabe o que é uma cicatriz. Eu oriento a paciente depois, o que eu posso fazer para melhorar minha cicatrização? Qual pomada? Quais os meus cuidados? Quando que eu posso tomar sol? Então, é um acompanhamento mesmo. Isso é importante, né? E diferenciado, né? Com certeza, é diferenciado e isso a gente ganha pela experiência, né? Então, hoje, na minha prática clínica de muitos anos, são muitos pacientes, então eu bato o olho e eu já sei. Então, eu consigo prevenir muita coisa, muito mesmo. Então... E melhorar muita coisa também. E se um paciente que já passou por tudo isso, já passou pelo pós-operatório e quer melhorar a cicatriz, você faz esse tipo de trabalho? De melhora de cicatriz? Melhora de cicatriz, eu consigo. Porque às vezes a cicatriz ela tá aderida, né? Então a gente precisa trabalhar uma mobilidade dessa cicatriz. Às vezes tem paciente que não consegue fazer mesmo, tem alguns movimentos, porque a cicatriz prende ali um pouquinho, então essa cicatriz ela tá um pouco mais aderida. Estética também, às vezes a gente consegue também tratar. Esteticamente você consegue tratar a cicatriz? Também. Com os lasers normalmente, né? Laser, a manipulaçãozinha ali também da aderência da pele, alguma orientação para ela poder fazer, né, também em casa. Então a gente consegue. Cremes, né? Ácidos. Sim, os ácidos, os cremes, ou orientar para algum profissional, um dermatologista que consegue também pegar o caso e ajudar, sempre dá. Sempre dá pra melhorar. Sempre. Mas voltando a falar um pouquinho da fibrose, que é um tema muito comentado e temido, né? Sim. As mulheres temem quando falam em fibrose. Você pode explicar um pouquinho, de forma clara, o que é esse processo? Com certeza. A fibrose, ela é um excesso de cicatrização. Ela acontece geralmente na lipoaspiração. Então, quem faz uma lipoaspiração, seja no corpo todo ou num processo também de rosto, né, que tá na lipo de papada, que hoje está em alta, que dá bastante fibrose no pescoço, é um excesso de cicatrização que acontece. Então, por falta o quê? De um pós-operatório também. A fibrose, ela acontece geralmente ali após 8 dias, com pico com 15, 20. Então, se a gente tiver um recurso adequado nesse início, a gente consegue prevenir esse excesso da fibrose. Ela é um nódulo? Ela é um tecido mais durinho, então ela é um colágeno. Então pensa que o colágeno é sempre que firma, né? Sim. Que é mais durinho. É um colágeno que ele é depositado na região da cirurgia. Então lipoaspirou, que puxou a gordurinha, descolou a pele, fica um espaço. Fica um vácuo. Fica um espaço. Quem vai preencher é a fibrose. Então eu preciso ter um pouquinho de fibrose, porque eu sempre falo isso para paciente. É um tema muito que a gente fica desmistificando ela, porque as pessoas têm medo da fibrose. Não tem como fazer uma lipoaspiração e não ter a fibrose. Ela é a cicatrização, é a segunda parte da cicatrização. Tem como a gente prevenir o excesso dela, prevenir as irregularidades. Ela vira nódulo, ela vira placa quando ela tem um espaço. Então, uma falta de compressão, uma terapia errada ali de um profissional que faz muito estímulo e o corpo responde com mais fibrose. Aí sim acontece essas fibroses assim que fica feio, né? Como eu te falei hoje, como tem muita papada, né? O procedimento de papada do pescoço,
Não sei se você já viu, o que Sim, faz. Aqui já dá vi a muita líquido de fibrose. papada, né, pra tirar a gordura. Dá aqui. muita fibrose. E é o quê? Falta de estabilização local, né? Falta de compressão. Então, o corpo, ele responde com muita fibrose. Na barriga, aquelas irregularidades, fica aquela barriga bem irregular com os nódulos. E a fibrose, a gente consegue prevenir, né? Com o recurso certo. E não é só drenagem. Não é só drenagem. A drenagem, ela é para ajudar a diminuir o líquido, né? Que é um processo antes da fibrose, que é o edema. Na fibrose, a gente tem que fazer a terapia manual, que é manipular, reorganizar esse tecido e fazer a compressão. Então, assim, no consultório eu vou fazer o quê? Manipular, dar movimento nesse tecido, né, com a pressão certinha, e a paciente vai fazer a compressão. Então, às vezes... Que são as cintas. Os tapings. as malhas, o taping, placas. Às vezes a gente também indica órtese, que é as plaquinhas, para diminuir e juntar, mas não dá mesmo espaço para o tecido. Então, é uma forma fácil de explicar, né? Que é fazer compressão do tecido para que esse tecido não se cicatrize mais, sabe? Como se fosse... Eu sempre falo como da queloide, sabe? Que fica visível. Sim. A fibrose, ela não pode ser visível. Se ela ficou visível, ela não é funcional. Ela é funcional quando ela tá na parte interna, que ela é só para colar, sabe? É como se fosse uma colinha. Uma colinha. E essa fibrose, quando identificada precocemente, quais são as estratégias que você utiliza para tratá-la? Assim, a fibrose, ela precisa ser bem assim, acompanhada, porque ela acontece muito rápido, né? Ela tem um pico ali com 15, 20 dias, que se não for conduzida, ela acaba exacerbando mesmo. Então, como que a gente faz para prevenir? Fazer as compressões, né, com as placas, com as órteses. Eu também passo os movimentos, utilizo a fisioterapia, que é a cinesioterapia com os alongamentos, né, pra gente trabalhando esse tecido, para que esse tecido ele não fique só num espaço, para não formar um nódulo, para não formar placas, né? Então a gente consegue, como a gente estava conversando, que não é um recurso só, então não é uma massagem. Cada fase da cicatrização a gente vai usando um recurso. Então, pensando na fibrose, a gente pensa em dar movimento, mas também fazer compressão para não ter espaço, para depois ela vir com tudo, né? Então, a gente consegue prevenir. A paciente, quando ela tá comigo, ela quase tem um pouquinho fibrose, ela vai ter só essa fibrose mais essa boa fisiológica, que é a boa, para o tecido colar. Ela só tem essa fibrose exacerbada quando ela falta compressão, porque aí o tecido ele acha espaço e aí aumenta essa fibrose. Quer dizer, não usar a cinta. Não usar a cinta, um profissional que não faz as condutas certas, então assim, se colocar fonte de calor, o corpo responde com fibrose. Se fizer massagem vigorosa, responde com fibrose, porque a fibrose é uma resposta ao trauma ali do cirúrgico do local. Então, quanto mais força, o corpo vai entender que ali tá lesionado e vai querer jogar fibrose. Quem é mais indisciplinado? Então, os homens ou as mulheres? Os homens são mais indisciplinados, né? Eles não querem usar malha. Quando eu quero apertar mais, porque eu fico sempre de olho pra toda semana a gente ir ajustando as compressões, eles não querem. Ai, tá apertado demais. Eu falo, gente, vocês não querem um resultado? É isso, é deixar ali pra ficar mais a cintura, né? O abdômen, pra homem, geralmente é o abdômen que eles querem mais marcado. Então eu sempre falo isso, vai dar espaço, vai ficar inchado. Vocês vão ver o desenho do abdômen. Não aparece o tanquinho. Exatamente. Então eu sempre tento fazer com que o paciente esteja junto comigo, sabe? Conectado, e eu vou explicando as fases, que eu acho que é mais fácil. Né? Então eu falo, olha, agora a gente tá numa fase da fibrose. Se você não usava, você vai ficar com a barriga toda marcada, né? E sem falar que a fibrose, ela é dolorida. Como ela é nódulo, ela é placa, dependendo de onde ela vem, ela afeta o movimento. Então, assim, braço, aqui a gente passa muito a cânula, e aí às vezes a compressão da malha não tá tão apertada, tem espaço, aí forma uns cordões de fibrose. Então, a paciente quer fazer um movimento, ela não consegue fazer o movimento, atrapalha, prende mesmo, né? Então, não é só estético, também é funcional. Então, por isso que a fisioterapia entra, né? Pra gente reabilitar o paciente, reorganizar esse tecido, não deixar que ele fique aglomerado, um tecido disfuncional, porque ele afeta o movimento também. Então, por isso que é a fisio, né? Não é só massagem. Não é só drenagem. Tem que olhar, tem que avaliar, né, essa cicatrização. Se é um excesso de cicatrização, como que vem, o que eu posso fazer. Então, eu sempre tô pensando e olhando. Cada paciente é um indivíduo que tem um histórico ali que o organismo responde de um jeito. Então, a gente tem que sempre avaliar para evitar que isso aconteça. Então, dá para evitar
Depois, quando a paciente já tem a fibrose, eu consigo tratar também. É mais difícil? Sai, mas é muito mais dolorido. Então, não precisa ter esse excesso de fibrose se for um acompanhamento certo. Mas o importante é saber que se ela surgir, existe prevenção e tratamento, né? Existe, né? Existe o tratamento, existe a prevenção, né? Então, sempre a paciente ela precisa ter esse cuidado que uma cirurgia ela requer um processo de recuperação e tem fases de cicatrização. Então, quando quem está cuidando dela tem esse olhar, ela não vai ter. Ela vai passar pelo processo bem tranquilo, bem seguro, já pensando lá no resultado. Ai, que bom, né? Que delícia que é pensar no resultado e atingir o resultado ideal. O resultado. E o que o paciente deve observar ao escolher o profissional com quem ele vai realizar o pós-operatório? Então, é a cerejinha do bolo, né? Então, o acompanhamento do pós-operatório é onde nós vamos lapidar esse resultado. Então, não dá para economizar aí nessa parte, porque se acontece qualquer intercorrência, interfere no resultado. Então, que ele converse com um profissional antes para certificar que é um profissional que sabe o que está fazendo, de preferência o fisioterapeuta para poder reabilitar, né, e ajudar nessa recuperação. Então, se ele conseguir planejar o pós-operatório também, vai ser essencial e aí vai ser sucesso no resultado. O que é importantíssimo, né? Ele se planejar tanto para uma cirurgia, né, quanto no pós-cirúrgico, né? Com certeza. Faz parte Faz parte do resultado. Faz parte do show. Com certeza. Então, é uma equipe multidisciplinar para poder ajudar na recuperação e atingir o resultado. Então, não é para querer economizar num pós-operatório. Não, é para escolher um bom profissional para conduzir e atingir o resultado 100%, sem intercorrências. Que seja sucesso, né? Para ser sucesso. Porque é complicado, né, você querer economizar em alguma coisa numa parte tão fundamental. Se der errado, é algo que é um sonho, a cirurgia, né, o resultado demora mais para aparecer. Se você escolhe um profissional errado que não sabe conduzir, igual o caso que eu te falei da minha paciente, é algo que ela, em vez de recuperar com 30 dias, ela recuperou assim, com 90 dias, sabe? Então, sai mais caro do que fazer o certo. É aquele clichê, né? Aquela frase clichê, o barato sai caro. O barato sai caro, então eu acho que é isso, é planejar muito bem o pós-operatório para que corra tudo bem. E existe alguma recomendação que você faz para o paciente, algo que seja essencial para aquele paciente antes de uma cirurgia? Sim. Quando eu tenho acesso ao paciente antes da cirurgia, no pré-operatório, eu sempre converso, né, para preparar ele para essa cirurgia. Então, o paciente, quando ele está mais saudável, então um paciente que tem hábitos alimentares melhores, um paciente mais ativo, ele consegue recuperar mais rápido. Então, é um organismo mais saudável para recuperar. Então, cortar doce, se alimentar melhor, se preparar para o pós-operatório no psicológico também. Então, eu converso, né? Olha, vai acontecer isso, você vai ficar um pouquinho limitado por um período. As nossas sessões serão assim. Eu tento deixar ele mais confortável e olhando um pouquinho nesse processo. Porque o paciente ele fica muito voltado no resultado. E aí, quando ele cai nesse processo e ele não está preparado, dá um baque também, né? Porque ele não... tá muito inchado, eu fiz uma cirurgia que era para melhorar e olha só como eu tô. E aí, quando ele sabe, um pouquinho antes, aquilo, sabe, é um processo tranquilo. Você já falou, a gente já alinhou, então eu tento alinhar com ele o pós-operatório, então da malha cirúrgica, das placas, conscientizar, da alimentação, né, aquele paciente, né, o que ele vai enfrentar, né, isso é legal, isso, né? Da alimentação, então eu consigo conversar com ele para que ele tenha noção do que ele vai passar e que ele esteja comigo nesse processo, para ser mais tranquilo, sabe? Eu acho que tudo que a gente conversa é algo natural ali depois, sabe? Não foi uma coisa, eu não sabia. Sim, porque você já alertou ele do que pode acontecer e do que vai acontecer. E fala do processo, né? Uma cirurgia, o corpo vai responder com inchaço. Não tem como, gente. Não tem como não ter um pouquinho do inchaço, não ter um pouquinho de limitação, porque é uma recuperação, né? E é uma resposta também do trauma, né? Com inchaço, com dor, né? Então, ali no início, é normal um pouquinho desses desconfortos, a gente consegue minimizar bastante, mas ele vai ter esse processo até chegar no resultado. Fabiana, então para quem deseja acompanhar seu trabalho ou agendar uma avaliação,
para iniciar aí um pós-cirúrgico, onde que a gente pode te encontrar? Olha, eu tenho a clínica localizada na Nova Campinas, né? Um espaço para receber ali o paciente no pós-operatório. E também o Instagram, né? Fabiana Faria Fisiodermato, que ali tem bastante conteúdo, onde eu converso, conscientizo os pacientes. Então, a gente pode entrar em contato pelo Instagram e pela clínica também, ali que fica localizada na Nova Campinas. Perfeito. Fabiana, foi um prazer recebê-la no Pode Vir. As portas estão abertas sempre. Muito obrigada pelo conteúdo valioso que você nos conscientizou de que é muito importante ter esse acompanhamento pós-operatório, que é muito valioso, que seja com um profissional da área de fisioterapia, né? Que seja numa clínica especializada, de que não é apenas drenagens, de que a drenagem é um dos pilares, né, que acompanha aí o tratamento de pós-operatório. Parabéns. Obrigada. Pela sua excelência aí no atendimento, por entregar resultados cada vez mais satisfatórios para os seus pacientes. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E é sempre importante, né, ressaltar, levar essa informação para os pacientes. Quem vai operar, né, às vezes está com uma data de cirurgia agendada, já sabe dessa conscientização e a importância do profissional ali do pós-operatório, que não é uma massagem, né? É um acompanhamento clínico e com vários recursos. E um acompanhamento 360, com né? certeza. Uma clínica que oferece todos os recursos. Parabéns pelo atendimento, foi um prazer recebê-la. Pode vir.